Eu dou abertura aqui hoje pela misericórdia do Senhor, porque tudo aquilo que é dito nesse altar a gente certifica isso, se o tema, se o que vai ser dito, o que se vai falado e o que está direcionado a ser revelado, Jesus é a pauta disso, né? Com aquilo que vai ser tratado como todo culto, tem por objetivo exatamente conscientizar que aqueles que aceitaram estar debaixo do plano da vida dele, do Cristo Redentor, estejam cientes, prontos e preparados para não só entender ou compreender como participar disso, mas também poder ter o discernimento, que é o caso de hoje aqui, daqueles que tiveram a chance e não aproveitaram. Hoje vai ser tratado aqui sobre o mundo caído, tá? Esse mundo caído da qual nós fomos resgatados por Cristo dele, e entender o que exatamente está acontecendo com este mundo e com os homens aqui, dentro dessa perspectiva do que Deus queria fazer com isso, tá? Já as outras ideias, outros pensamentos, as outras propostas que são, obviamente, ciências humanas, não é a nossa ferramenta aqui. Essa ferramenta é teologia, é a revelação de Deus. E se formos realmente traçar uma perspectiva, uma abordagem de ação e intervenção da parte divina, isso está muito bem formulado, muito bem anunciado e fixado pelo Filho dele, quando desceu aqui nesse mundo. Quais são os meios de recuperação, de transformação, ou até mesmo em que campo Deus está trabalhando agora para resgatar, socorrer, ajudar aqueles que suplicam, aqueles que precisam e necessitam dele, tá? Então tudo isso está muito bem revelado pelo Senhor, muito bem dividido e tratado, e é obrigação da igreja agora, e eu me refiro àquela que se intitula como Igreja de Cristo, dizer à sociedade onde Deus está, nesse caos estabelecido. Eu começo aqui hoje a fazer um apontamento aos amados irmãos que o vírus, tá, que a sociedade agora luta, mesmo de verdade contra ele, é a corrupção. Essa pandemia deixou muito em destaque a que ponto, a que nível que a sociedade e o homem chegou. Eu digo a que nível humano. Eu não vou dizer nem só moral, humano. Porque a moral também já é uma parte de dever e responsabilidade do homem. Mas também a humanidade, que eu entendo como é uma questão natural, que nasce com isso, também está quase, para mim, imperceptível no comportamento social, tá? Imperceptível, porque você não vê detalhes disso, exposição disso, de que exista sentimento pelo outro, sentimento pela vida, tá? E eu, como vim por todo esse tempo de pandemia, e até antes a gente já tinha pesquisa disso, desses círculos de contaminação, e quem está por detrás da elaboração de tudo isso que está acontecendo com a sociedade agora, que é a mutação do vírus, a aceleração de bactérias, essa guerra biológica. Do que eu pesquisei, do que eu descobri de quem está por detrás, como isso foi feito, como isso foi elaborado, que foi uma denúncia que eu fiz pelo Verdade em 10 Minutos, eu chego na conclusão de que o homem de hoje, ele não tem coração. Foi tirado dele. O pecado chegou num nível tão grande na vida do homem, que ele se tornou uma coisa tão cruel, tão baixa, que ele perdeu completamente o sentimento. É assustador o planejamento de extermínio e eliminação de vidas que o sistema político programou e definiu para esta geração. O que nós estamos vivendo aqui agora, eu digo a nível de exercício de contingência, tá? Traz detalhes e ricos detalhes para nós de que existe uma repartição do sistema chamada indústria farmacêutica ou ciência medicinal, que ela está orientada exatamente o seguinte: em fazer esses números crescerem. E para fazer esses números crescerem de gente que está morrendo, além deles terem programado a infecção, eles ainda são capazes de fazer esse número crescer, essas vítimas
virarem estatística por um certo detalhe e um toque profissional, desligando o oxigênio, não dando tratamento adequado. Isso são denúncias que constantemente a gente vem recebendo, e como não é o meu trabalho jornalismo, eu me prontifico a não me manifestar constantemente. Mas quando Deus me dá permissão, eu falo. Tá? Porque essa noite mesmo fui visitada pelo Senhor para isso, para que me dê uma panorâmica, uma vista panorâmica, né, de quem são esses homens que estão por detrás disso tudo e como eles se comportam diante desse cenário que é ver pessoas morrendo, né, sendo sepultadas somente por uma visão globalista e lucrativa. Isso está acontecendo, tá? Não é minha pauta com você, nem meu propósito com você nessa pregação hoje, mas eu quero deixar aqui registrado que, procurando entender e compreender essas razões, o que faria tanta gente ser sacrificada para garantir a uma minoria o lucro e a dominação e o governo mundial, eu fico tentando entrar dentro dessas pessoas, procurar exatamente traçar um status, um perfil psicológico, espiritual e moral, e eu não consigo. Porque quando eu vou para as escrituras sagradas, lá onde o pecado entrou, quando o pecado surge no homem, eu não vejo em Adão essas características. Eu não vejo no homem que caiu na presença de Deus, o primeiro, o que eu estou vendo hoje. Porque o que está aí fora agora supera, como já dizia o profeta, os feitos malignos. Ele incorpora uma coisa pior do que o diabo. Ele consegue ser isso. E baseando-se nesse detalhe, quando a igreja se prontifica em traduzir isso, a corrupção e a desolação, meio que parece e apresenta-se que o ofício da igreja, que o chamado da igreja com Cristo, é olhar para quem está lá fora e dizer exatamente isso para todos que estão ali, que tem chance, que tem esperança e solução para aquilo que está acontecendo com o mundo agora. E eu não vou ser pessimista, eu não digo o mundo sistema, tá? Eu digo o homem em si. Eu não vou ser pessimista no que eu vou te falar aqui agora. De que eu não vejo esperança e chance para o homem que está lá fora. De que Deus o recupere, de que Deus o salve. Eu vou te provar hoje por quê. Com base bíblica. Eu olho para aquilo que está lá fora, eu vou repetir de novo. E naquela natureza que está ali, humana, eu não consigo ver ali uma demonstração dessa capacidade de que esse homem dos últimos dias queira mudar. De que ele aproveitaria uma chance hoje de ser recuperado do estado em que ele está. Porque a igreja não pode se comportar como idiota, no sentido de querer exatamente batalhar, lutar por isso, para certificar que ela está se dedicando a evangelizar pessoas e também intercedendo pela sua recuperação, sem levar em conta isso. Aqueles que querem, como também aqueles que não querem. Por isso esse ministério, ele se prontifica, como também se precaver de cumprir esse ministério com orientações que estejam voltadas, direcionadas especificamente para um público que quer aprender, ser doutrinado, receber o evangelho com amor e com o coração e com disposição profunda, e deixar claro para nós aqui que ele daria de tudo e faria de tudo que Jesus o transformasse. Fora isso, as orientações que o Senhor dá à igreja dele na terra é que as pérolas não podem ser desperdiçadas e jogadas entre aqueles que o desprezam.
entre porcos e cães. Porque nós não temos uma doutrina social de trabalho missionário aqui nessa igreja. Não há aqui nesse ministério orientações missionárias que se apoiam em visão filosófica, em orientações humanistas, racionais. Esse ministério que serve a Cristo, eu me refiro até à Igreja Santa com a Fé, em específico, que eu sou um daqueles que cuidam da doutrina aqui. Procura agora fundamentar em Cristo toda esta visão do público que ela nesse momento agora procura atingir com tudo aquilo que ela ensina, produz e publica. E não existe da minha parte, eu estou sendo sincero com você, nenhuma esperança, como nenhuma condolência, como nenhuma compaixão, como nenhuma misericórdia para esse tipo de gente que deixa claro que o pecado e a corrupção é uma coisa comum, normal, e que a melhor coisa é aceitar como as coisas estão. Nós não temos nenhum sentimento que preza, que valoriza essa concepção que eu vou tratar hoje aqui. E eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, maior do que ninguém. Eu só não quero cumprir ministerialmente como pastor o papel de idiota que talvez você seja, de ficar direcionando expectativas, até dedicações, porque a igreja faz isso hoje na visão social, direcionando ministério e dedicações de ofício para uma sociedade que pede para Jesus sair da história, porque no lugar dele ela quer colocar o bandido, ela quer colocar a prerrogativa da iniquidade, porque é exatamente nesse ciclo da história em que nós estamos. O evangelho já não desce mais na cabeça, no coração, já não entra mais no coração dessa sociedade que está lá fora. Ela tem deixado muito claro o seguinte, que ela é anticristã e antirredentiva. Mas vamos tratar isso, para não ficar aquela impressão de quem está me escutando aqui: pô, pastor, o senhor não tem misericórdia, eu tenho orientação. O senhor não tem misericórdia, o senhor não tem um amor de Deus no teu coração, como alguns filosofam o evangelho, né? Tratam o amor de Deus no sentido filosófico. Não, eu estou orientado a interpretar, a discernir os tempos e inclusive o homem no estado em que ele está. E a perspectiva social e mundial me prega uma coisa: eles não querem redenção. Eu vou começar pela origem do pecado e da queda. Quem caiu primeiro, e nós vamos lá para trás agora. Obviamente eu não vou entrar no texto de Gênesis, que todo mundo aqui já tem ciência do que está escrito, mas alguns textos que estão já no Novo Testamento que vão deixar claro isso para nós. Amém? No contexto é isso que eu vou falar aqui. Romanos 5,12, nós vamos tratar aqui alguns aspectos para chegar nessa perspectiva, né, de um acontecimento, de uma situação que para Cristo e Evangelho pode ser sim irrecuperável. Primeiro detalhe que o pastor tem que falar aqui: o pecado não é uma coisa natural e nunca poderá ser visto por nenhum de nós aqui. Inclusive também acreditar e achar que Deus criou o pecado é outra estupidez, porque o pecado é uma síntese da violação do mandamento dele. Então, quando entra o tema do pecado na teologia, as escrituras sagradas nos orientam da seguinte forma: é pleno isso, que o homem seja responsável, por isso tem entrado na história do homem, como também responsável pela consequência disso. Está imputado a ele tanto a responsabilidade disso ter entrado, como também das consequências. E essa visão bíblica que eu estou dizendo aqui aos amados irmãos, essa imputação,
ela recai sobre todo o homem. Por quê? Porque da mesma forma que Adão aceitou, todos nós, raça humana, também temos solidariedade com isso. Tá? Ele não é o culpado, todos nós somos. Por quê? Porque se entrou para ele e ele errou, e entrou para nós também, nós erramos. Então nós não estamos numa situação que ele nos jogou. Nós estamos numa situação como ele também, porque somos incapazes de dizer não para isso. Esse é o detalhe. Porque se fôssemos melhor do que ele, poderíamos ter mudado isso. Mas não mudamos porque somos tão falhos quanto ele. Então essa imputação nas Escrituras Sagradas, e Jesus oficializa isso no seu messianismo, deixa claro uma coisa: não existe vítima. Desde Adão para cá, na visão redentiva, só há culpados. Todos são responsabilizados por Deus nessas medidas, daquilo que foi violado, daquilo que foi transgredido, daquilo que foi infringido na lei da vida, na lei moral, nos seus mandamentos, nas suas determinações divinas, né? Aquilo que Deus determinou à humanidade, ao homem, ao mundo, às coisas criadas, nós temos participação disso na violação. E há um detalhe, que eu já adiantei aos amados irmãos: Deus não criou o pecado, mas em compensação também, Ele não excluiu o pecado das suas orientações. Então é um tema que está no conselho do Senhor, é um tema que está no Evangelho redentivo, porque é a razão pela qual Cristo esteve aqui nesse mundo, o Cristo que se fez Jesus, o Cristo que se encarnou, é o motivo principal dele ter se manifestado para viver e cumprir o messianismo. E nesse detalhe aqui, eu quero fazer para vocês aqui uma pauta. Analise o comportamento do homem na presença de Deus quando isso aconteceu, quando foi consumado a queda. O comportamento do homem e da mulher frente ao Criador foi de extrema vergonha e desespero. O temor, a culpa, eram sentimentos presentes e evidentes ali na experiência na primeira queda. Ou seja, um dos detalhes, a culpa que estava presente na experiência deles dois, assinalava uma coisa: que eles estavam totalmente cientes, compreendendo a situação da qual eles estavam inseridos, que era a transgressão. Eles tinham total ciência disso. Nada passou desapercebido, nada aconteceu do acaso. Tudo aconteceu por permissão do homem. E depois que aconteceu, ele sentiu isso, o peso. Então para ele não foi normal, para ele não foi natural, para ele não foi lindo, para ele não foi maravilhoso conhecer o pecado. O primeiro sentimento que entrou no homem depois que ele caiu foi isso: temor, terror de se apresentar diante de Deus de novo. Daí você faz um contraste com aquilo que está lá fora hoje. Você consegue ver o homem hoje no comportamento, né? Da iniquidade, da corrupção, naquilo que nós estamos vivendo aqui, que é o caos. Você consegue ver isso dentro do homem? Esse comportamento, essa natureza de ter realmente vergonha do que ele se transformou, vergonha do que ele faz, vergonha do que ele realiza. Esse temor com Deus, você consegue enxergar hoje? Não. Por quê? Porque alguma coisa que está acontecendo lá fora quer nos avisar de importante, que eu estou trabalhando com você hoje aqui. Já não é mais Adão, já não é mais o diabo, já não é mais a serpente, já não é mais o cenário de um homem constrangido pelo que fez, cheio de temor pelo que fez, cheio de culpa pelo que fez. Não, é outra perspectiva. É o revés. Já é a perspectiva de um homem que quer tornar aquilo que lá atrás Adão se sentiu culpado, ele quer tornar um acontecimento normal e prazeroso para ele. Tanto que já há linhas teológicas
no movimento evangélico de lideranças e pastores que pregam, de que nem tudo é pecado e há certos pecados que Deus compreende. Se colocando à frente de Cristo, aliás, acima dele para tratar esse assunto. Classificando níveis de pecados. Ou até mesmo tornando pecaminoso o imoral uma coisa talvez não tão condenativa ou merecedora de uma condenação, mas uma vítima, alguém que precisa de ser cuidado porque não teve chance suficiente. Aquela coisa de amar o bandido, entendeu? Com sentido filosófico, obviamente. Esse é o primeiro detalhe. O pecado entra no homem por um instrumento da sua vontade. E Deus tem total ciência de que isso aconteceu porque Ele deixou acontecer com o homem. Por isso imputa a Ele a responsabilidade, como também as consequências do que viria depois. É Deus injusto? Definir hoje que desde Adão para cá todo homem é merecedor de uma condenação? É injusto, assinalado agora pela redenção de Cristo, que Deus agora exija o rebaixamento desse homem perante o acontecimento da cruz, para que ele assuma e reconheça a sua miséria, os seus erros, como também o merecimento de sua condenação? Então deixa o mundo do jeito que está, porque esse é o pensamento que está lá fora. Que se o processo de uma redenção e de uma recuperação com o homem, da parte de Deus, de rebaixá-lo inclusive, de ser incisivo naquilo que ele precisa receber, como renovação, é injusto, então deixa o mundo do jeito que está, pô. Cai na mão da bandidagem, porque eles estão administrando realmente o sistema e o destino da humanidade. Eu me refiro à elite, me refiro à minoria rica dessa terra, e não reclame que vão desligar o balão de oxigênio da qual o seu familiar está entubado, para colocar outro lá no lugar dele e ganhar 18 mil reais com a morte dele. Não reclame do que está vindo para fora agora. A sociedade merece. Porque da medida que o Evangelho de Cristo tenta exatamente jogar a luz para lá, para que todos vejam a real situação do homem, vão lá e jogam areia em cima disso para esconder. Porque isso aqui não é um lugar público, isso aqui é um lugar sagrado. Por isso que eu estou podendo tratar assim a antropologia com visão bíblica. Mas vai levar o que eu estou falando aqui lá para fora, para você ver qual que vai ser a recepção dele em relação a nós. Porque lá eles pedem para amar o corrupto. E o que nós vamos descobrir aqui para frente agora é que a determinância de Deus pelo Filho não é amar o homem aceitando o que ele é, mas amar o homem para uma recuperação e uma redenção. Porque o homem que permanece violando os seus mandamentos e contrariando as suas leis, ele continua se mantendo responsável, como também numa posição de extrema condenação e merecimento de condenação, porque está orientado contra Deus.